Bem-vindo agricultor, bem-vindo técnico agrícola, bem-vindo para você engenheiro agrônomo, bem-vindo piloto agrícola. Eu sou Henrique Campos, consultor Sabre em tecnologia de aplicação e nesse Minuto Sabre a gente vai falar de uma ferramenta que tem sido super importante na etapa de mistura, preparo e abastecimento de pulverizadores ou aeronaves agrícolas. Essa máquina a gente brinca que ela é como se fosse o graneleiro da colhedora, como se fosse a bazuca da colhedora. Nessa agricultura de telemetria, de alta demanda por rendimento operacional, é impossível não ter uma estrutura complementar para o pulverizador. Então, o que a gente busca com essa ferramenta? A cauda melhor agitada, quanto pode melhorar o meu controle de plantas daninhas, de doenças ou insetos pragas se eu tiver uma cauda 1, 2 ou 5% mais uniforme. E o segundo ponto, quanto tempo um pulverizador, eu vou dar um exemplo aqui, uma máquina de 4.000 horas, passa realmente aplicando e é onde ela se paga. Então, muitas vezes, mais de 2.000 horas de uma máquina de 4.000 horas, ela está gastando esse período de tempo em abastecimento ou deslocamento. Quem tem telemetria tem conhecimento desses dados. Então, faz todo sentido quando a gente pensa em qualidade nessa formação de cauda e quando a gente pensa em rendimento operacional. Os objetivos de estar usando esse tipo de tecnologia no campo, esse tipo de avanço. Primeiro, essa cauda ela tem que ficar bem formada e a gente entendeu que o principal ponto para a gente ter uma qualidade no preparo de cauda é tempo hábil, é velocidade de adição. Isso permite que a gente faça uma dose correta e sem erros. Então, essa ferramenta, esse processo a mais, que muitas vezes vai envolver uma pessoa a mais, na etapa de pulverização, para ficar tomando conta desse equipamento, é importante para que a gente tenha a velocidade de adição correta e que a gente tenha o preparo de cauda o mais uniforme possível. E o segundo ponto é que não faz sentido nenhum a gente ter uma máquina dessa que permite uma cauda ficar mais uniforme, se ao mesmo tempo a gente não tem rendimento operacional. Então, aqui o grande ponto é, depois que essa cauda foi preparada, enquanto a máquina estava aplicando, a gente tem a primeira opção de acrescentar esse produto preparado de maneira mais rápida, evitando aquele processo de preparo, que muitas vezes leva até 40 minutos. E segundo ponto, dá para a gente acompanhar o pulverizador, já que o equipamento ele foi desenvolvido justamente para isso, com rodas e um engate, para ter um planejamento de onde a máquina vai terminar aquele talhão, evitando então esse deslocamento. Para quem busca rendimento e qualidade na aplicação, esse tipo de equipamento tem sido uma ferramenta muito importante. Quem trabalha nessa etapa de preparo de cauda sabe a pressão que é quando a máquina chega para preparar esses produtos de maneira mais rápida possível, que induz erros. E quem já trabalha com telemetria, é comum observar que uma máquina de 4.000 horas passou mais de 2.000 horas em deslocamento, esperando essa cauda ser preparada. E quando a gente coloca os custos de diesel, vamos pensar aí numa máquina gastando de 12 a 16 litros por hora, e também no custo de manutenção, quando a gente olha esse orímetro, né, de 4.000 horas, 2 ou mais 1.000 horas com esse equipamento não pulverizando, faz todo sentido a gente estar investindo nesse tipo de tecnologia. Não adianta nada a gente ter técnica sem ter as ferramentas corretas. Então, por isso que a gente vem apresentando esse tipo de tecnologia que existem diferentes no mercado para facilitar a vida do agricultor, pensando que rendimento é fundamental para que a gente consiga manter as etapas de cuidado da lavoura, né, desse tratamento fitossanitário em dia. O que fica de lição de casa para você que está nos assistindo? Primeiro, quanto tempo o seu pulverizador ou o seu patrimônio, devido a esse valor agregado das máquinas hoje no campo, quanto tempo esse pulverizador ele fica realmente aplicando, que é onde ele se paga, e quanto tempo ele fica em deslocamento ou parado, aguardando um preparo de cauda. E a segunda questão para levar para reflexão, como lição de casa, é: será que se eu tiver uma cauda 1, 2 ou 5% mais uniforme, o quanto isso me entrega de melhor controle de plantas daninhas, doenças ou insetos pragas?